Vem. 10 horas e 36 minutos, então você conferiu aí as dicas de cinema, de streaming. Se a grana tá curta, não dá pra ir pro cinema, porque hoje pra ir pro cinema é no mínimo R$100, né? Aí já é os R$100 da gasolina. E aí R$100 aí você gasta a pipoca, o ingresso. Não, meu Deus do céu, só de imaginar já dói na bolsa, no bolso. Então fica em casa, assiste Netflix, tem muita coisa boa, tem muita dica legal no stream também para você aproveitar. Então toda quinta-feira a gente tem o nosso quadro Cinema e Pipoca. Bem, gente, vocês sabem que na quinta-feira o nosso programa é curtinho, a gente vai até 11h15, porque na sequência vem a Hora da Segurança com os delegados Paulo Roberto Pio Neto e o defensor público Floriano Barbosa. E hoje, inclusive, tem convidado especial no programa Hora da Segurança às 11h30. Mas aqui comigo eu já estou muito bem acompanhada. O nosso convidado hoje é Diego Martins, que é mestre em segurança pública. Olha, tudo a ver hoje, uma quinta-feira da segurança pública, né? Tudo a ver. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Manhã News. Um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos falar sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Um assunto bem delicado, né, Diego? Bem delicado e importantíssimo para a gente debater. Inclusive, eu vou deixar aqui registrado no ar que eu quero que você volte numa outra oportunidade para a gente fazer um programa inteiro de 10 a meio-dia, e eu tenho certeza que não vai ser suficiente para a gente falar sobre esse tema. Que hoje o tempo está meio corrido, está meio curtinho, mas eu gostaria de combinar já no ar aqui, que é para o Diego não dizer não, né? Que é para ele não ter como correr e recusar o nosso convite. Mas bom dia, Diego, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom dia também para todos que nos ouvem, nos assistem. E de fato a gente precisa de vários programas para discutir esse assunto. Aceito desde já o convite. Oh, maravilha! Então estamos combinados, como diz o nosso diretor. Ele diz assim, você vai ter que assinar um TAC para voltar aqui com a gente. Diego, a gente já começa esse nosso bate-papo. A gente fala um bate-papo descontraído, né? Apesar do assunto ser extremamente importante, é falar sobre o 18 de maio. Qual é a importância, qual é, o foco da data do dia 18 de maio para nossa audiência entender o que vai acontecer nesta data. Perfeito. O 18 de maio foi instituído no ano 2000 como o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Foi instituído por uma lei federal, mas para que isso acontecesse, precisou acontecer uma tragédia. Uma menina de 8 anos, Araceli Crespo, lá no Espírito Santo, ela foi sequestrada, violentada sexualmente e depois brutalmente assassinada. Então, isso aconteceu no dia 18 de maio de 1973. Né? E até hoje nós temos ainda muitas Aracelis, muitas crianças sendo vítimas de violência sexual. Então, por isso, a importância desse dia. Diego, em relação a essa questão da exploração sexual contra crianças, da violência sexual, remete e a gente não tem como deixar de lado a situação que virou notícia na mídia nacional, que são as crianças no Marajó, né? A vulnerabilidade, a pobreza. A gente sabe que muitos municípios do Marajó, eles têm o IDH baixíssimo, e eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como a gente pode mudar a realidade dessas crianças, dessas meninas lá no Marajó. Não só no Marajó, mas como foi um assunto que foi recentemente debatido e sempre se toca nesse assunto, mas o que a gente percebe é que pouco se faz. Se fala muito e pouco, muita falação para pouca ação. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade, Diego? Olha, acho que primeiro a gente precisa estabelecer uma diferença entre abuso e exploração sexual, né? Uma diferença básica entre os dois é que
na exploração sexual, além da violência, nós temos uma troca material. Então pode ter um dinheiro, uma roupa, um alimento, às vezes combustível, né? A gente tem localidades que são desassistidas ali pelo serviço de energia elétrica e as pessoas precisam do gerador para minimamente ter equipamentos eletrônicos funcionando, eletrodomésticos e outros que precisem ali de energia elétrica para funcionar. Outro ponto também que, embora, né, se tenha dado uma grande visibilidade para os municípios do Marajó, é muito importante a gente esclarecer que não é uma realidade exclusiva de lá. Nós temos essa situação aqui em Belém, praticamente todos os municípios do estado do Pará, do Brasil e até do mundo, né? Uma realidade que precisa ser enfrentada em todos os municípios. Mas é claro que aqueles que possuem um índice de desenvolvimento humano baixo, né? Que possuem várias vulnerabilidades sociais, acabam se tornando um campo propício para a prática de crimes, né? E a dificuldade do poder público de chegar, da população também fazer as suas denúncias, uma série de fatores aí que contribuem. Muitas vezes até com a conivência dos pais, né? Dos responsáveis por essas crianças, como tu falaste, essa troca, né? de favores, digamos assim, ou não, não sei se nem sei a expressão, mas os pais têm conhecimento dessa exploração e em alguns casos até incentivam a criança, a menina, adolescente a fazer essa troca do corpo por comida, como tu falaste, por um combustível, por um alimento, enfim. A gente sabe que essa realidade, ela existe e é preciso trabalhar juntamente com os pais dessas crianças, né? Seria o caminho, Diego? Com certeza. A violência sexual, a gente está falando principalmente a praticada contra crianças e adolescentes, de um crime essencialmente doméstico, né? Tanto o abuso, em sua maioria, é praticado dentro da casa da própria vítima, às vezes por seus próprios familiares, e na exploração sexual, de fato, a gente tem alguns familiares, como você pontuou, que são coniventes. Assim como a gente também tem familiares que são extremamente protetores, né, cuidadosos e evitam e são contrários a esse tipo de prática. A respeito de ações efetivas, a gente precisa de políticas públicas para o atendimento dessa população. A gente precisa garantir que as crianças estejam na escola, né, que as famílias tenham condição digna de moradia, acesso à água, acesso à energia elétrica, acesso à informação, à internet, à documentação completa, à oportunidade de capacitação, de geração de renda. Então, é um problema extremamente complexo, que ele precisa de um conjunto de ações articuladas e de muito investimento público. Diego, não sei se tu acompanhaste nas últimas semanas, obviamente que todo mundo tem conhecimento dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das enchentes, e o que me chamou a atenção, inclusive na semana passada nós pautamos aqui no programa Hora da Segurança, foi a capacidade do ser humano de ao mesmo tempo ser extremamente solidário, ajudar, fazer de tudo diante de tanta limitação para ajudar o próximo, e ao mesmo tempo a maldade do ser humano, que foi a descoberta de homens que estavam abusando de crianças dentro dos abrigos. Ou seja, já é uma situação de calamidade, de extrema tristeza. E ainda tem... Eu não consigo nem nomear Não tem como. Não tem, eu não consigo. Eu não consigo. Desculpa, a minha audiência sabe que eu fico logo... né? Eu fico logo aborrecida com essas coisas. Mas eu não consigo nem dar nome para um elemento desse, de ter a capacidade de ainda pensar e cometer um crime desse, que inclusive, graças a Deus, esses abusadores, esses criminosos foram identificados, foram presos, e o caso já está sendo analisado e, enfim, acompanhado pelas autoridades do Rio Grande do Sul.
mas o que me chama a atenção é a vulnerabilidade das crianças nesses abrigos e como o homem pode ter essa capacidade de ser tão mal, né, Diego? Como é quando vocês... Não tem como acreditar num negócio desse, mas infelizmente acontece, né? Olha, mesmo esse tema fazendo parte do meu dia a dia, eu tive uma sensação muito parecida com a sua, de perplexidade. Mas, como eu comecei falando, a gente está diante de um crime essencialmente doméstico. Então, assim, você trouxe as pessoas, né, e o espaço, o abrigo temporário, ele virou o local de residência dessas pessoas. Então, as violências que já eram praticadas em casa, elas só mudaram de local e a vítima continuou sendo a mesma. A diferença é que, por eles não terem ali um espaço de privacidade, né, de ser um espaço coletivo, outras pessoas puderam visualizar aquela prática. Inclusive, nos estados, a gente tem o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E atualmente eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho para a gente desenvolver uma estratégia dentro desses espaços de acolhimento. Então, estão sendo divulgadas orientações a respeito da separação das pessoas, a capacitação dos voluntários, né, porque ninguém estava preparado para uma situação dessa magnitude. Então, as pessoas estão com muita boa vontade lá, com muitas necessidades para serem atendidas, e tem mais essa que é a da proteção das crianças. Então, eu acredito que hoje ou amanhã já comecem as visitas, né, a capacitação desse público aí para conseguir desenvolver a temática com as populações que estão aí desabrigadas, desalojadas, e que também possam ter condições de identificar, acolher e encaminhar a vítima e o suposto abusador para a responsabilização. Diego, quando tu me falas sobre identificar o abusador e identificar a situação de abuso, me vem à cabeça o papel da mãe quando você fala da questão de que o abuso ele começa dentro de casa, na maioria das vezes, né? Às vezes é o próprio pai, um avô, um primo, um tio, atentando contra a integridade física dessa criança e moral também. A gente pensa nas mães, né? O quão é importante o papel da mãe ficar atenta a essa situação. Tem algum tipo de acompanhamento para mulheres que, por exemplo, já passaram por algum tipo uma situação dessa? Eu vi outro dia um caso que aconteceu em São Paulo, que ele ganhou bastante repercussão nacional, que foi uma mãe que ela estava desconfiando do comportamento da filha, uma criança de 8 anos de idade, juntamente com o próprio pai. E a mãe filmou. Ela colocou uma câmera no quarto, infelizmente aconteceu o que ela imaginava. E ela foi ameaçada por ele disse que se ela denunciasse, ele iria matá-la, esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, Diego, como dar força para uma mulher dessa, para uma mãe que muitas vezes ela é o pai, o abusador, ele é o provedor da casa, né? E aquela mulher não tem como sair, ela não tem como pedir ajuda, ela não tem como gritar, pelo menos ela acha que não, né? E aí eu te pergunto, Diego, como é que a gente pode identificar esse tipo de situação que ela desconfiou, ela teve coragem, ela denunciou e o cidadão foi preso, né? Olha, eu sempre defendo, a informação, o conhecimento é uma arma muito poderosa na mão das pessoas. Esse assunto, infelizmente, ele ainda é tratado com muito tabu, né? As pessoas têm muita vergonha de conversar a respeito disso e tem uma crença assim, isso nunca vai acontecer na minha casa. Na minha família, os meus amigos, pessoas próximas, são todas pessoas de bem. Mas a verdade é que o abusador, em regra geral, é uma pessoa que tem ocupação lícita, residência fixa, família constituída, às vezes frequenta inclusive espaços religiosos, então a gente não sabe de onde pode vir, né? E aí é muito importante, desde cedo, orientar a criança a respeito da nomenclatura correta das partes do corpo, dos limites corporais,
onde pode tocar, quem pode tocar, por qual motivo tocar o corpo dessa criança. Porque o abusador, o que ele faz? Ele meio que engana a criança, ele se aproveita da sua falta de conhecimento para poder acessar o corpo dela. Então ele coloca como uma brincadeira de médico, uma brincadeira de casinha, uma brincadeira de cavalinho para a criança sentar no colo dele, e aí ele vai praticando diversas violências. É uma pessoa que ele conquista a confiança dessa criança, conquista a confiança da família, até que ele tenha uma oportunidade de estar a sós com ela para praticar a violência. E ele coloca nesse contexto, né, de brincadeira, de segredo, que ela não pode contar, e às vezes isso faz com que o abuso perdure por vários e vários anos. Então, assim, a criança, por nível de desenvolvimento dela, a falta de informação, é muito importante você ficar atento aos sinais, né? Uma mudança abrupta de comportamento, algum desenho, que às vezes é a forma que ela tem para se comunicar. Ela faz um desenho, né? Você sempre precisa perguntar, mas o que significa isso? O que você quis representar com esse desenho? Às vezes alguns comportamentos e até falas sexuais incompatíveis com o seu nível de desenvolvimento. Então a criança já está falando de posições sexuais, né? Das partes íntimas. Ela está fazendo, às vezes, representações de atos sexuais, seja se tocando, seja fazendo representação com alguns objetos da casa, ou até mesmo buscando pretextos para tocar nas partes íntimas das outras pessoas. Então, são sinais de alerta que a pessoa deve estar... Que as mães, principalmente, precisam estar atentas a esses sinais. E eu digo que, além das mães, os educadores. Porque se a gente está falando de uma violência que acontece essencialmente dentro de casa, que quem deveria proteger, na verdade, é quem mais violenta, o segundo local onde essa criança mais frequenta é a escola, né? E o professor, pelo convívio diário, principalmente com as crianças menores, não sei se tu lembra da nossa época, né, de escola, que a gente tinha o quê? Era um professor que passava o dia inteiro com a gente, a manhã inteira, a tarde inteira, então ele acabava nos conhecendo, sabendo qual era o nosso comportamento ali habitual. Então ele tem condições de perceber essas diferenças, né, comportamentais e intervir. E é importante que faça essa intervenção. E aqui em Belém a população é privilegiada porque tem 2 serviços especializados no atendimento dessa demanda, que inclusive, de forma muito similar ao que acontece na violência doméstica, a criança também pode, por intermédio do seu representante, pedir medida protetiva, inclusive de afastamento do lar desse agressor, para que a criança permaneça na sua residência e o agressor é que tenha que sair. E nessa questão de se fazer uma denúncia, por exemplo, como tu citaste nos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, hoje a gente sabe que houve uma mudança na lei, da Lei Maria da Penha, e que um vizinho pode fazer a denúncia. Como é que fica essa questão da denúncia de violência contra a criança, se houver a conivência da mãe, ou até aquele medo que a gente já falou anteriormente da mãe de denunciar o agressor? Um vizinho pode intervir, ele pode também, se ele sentir que algo está errado, perceber algo diferente naquela casa, naquele comportamento daquela criança com aquele pai, ou enfim, com o abusador, o vizinho pode fazer uma denúncia? Não só pode, como deve, né? É nossa obrigação enquanto cidadão, essa responsabilidade enquanto sociedade pela proteção da criança. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que basta a suspeita. Então não cabe a nenhum de nós, na qualidade de cidadão, fazer investigação. Existe uma instituição competente para fazer isso. Agora, esse receio é normal, né? Inclusive de pessoas que não estão diretamente relacionadas ali com a violência. É por isso que existem os canais de denúncia anônima. A pessoa hoje em dia sequer precisa sair de casa para fazer uma denúncia. Ela pode fazer pelo próprio celular. Ela faz a comunicação e diz que não quer ser identificada. Então tem o canal nacional, tem o canal estadual e os municipais aqui também, que é muito importante que a população conheça e possa utilizá-los. E acrescentando que os profissionais da saúde e da educação, eles têm uma obrigação legal a mais que o cidadão comum. Porque, inclusive, se ele toma conhecimento e se omite, ele está sujeito a uma pena de multa de até 20 salários mínimos. Ou seja, a gente
precisa tomar conhecimento desses canais de comunicação com as autoridades e não se preocupar porque o anonimato vai ser garantido. Com certeza. E não ter medo de fazer a denúncia. Então, gente, você que está chegando agora, hoje eu estou recebendo, infelizmente o nosso tempo é curto hoje, na quinta-feira, mas ele vai voltar aqui numa próxima oportunidade, o Diego Martins, que é mestre em segurança pública e idealizador do projeto Futuro Brilhante. Nós estamos falando do combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e ainda vamos falar muito sobre este assunto, até porque nós estamos aqui vivendo o mês de maio e o próximo dia 18 é uma data importantíssima. Diego, Futuro Brilhante, fala pra gente como é que surgiu esse projeto. Você é o idealizador e é o que o Diego queria? Chegou onde o Diego queria, o Futuro Brilhante? Ou tem muita coisa ainda não chegou, né? Eu sempre digo que eu tô feliz, mas inconformado, né? Querendo que alcance mais pessoas, porque falando por uma pessoa que já foi lotada numa unidade judicial que recebia as crianças vítimas, uma coisa que eu posso garantir para você e para quem nos ouve e nos escuta é que nada do que a gente fizer vai conseguir restabelecer a vida que essa pessoa poderia ter tido se ela não tivesse sido vítima de violência. Então, é muito duro nos serviços a gente se deparar com as vítimas. E o Futuro Brilhante é essa luz, essa esperança, onde nós fazemos uma intervenção direta nas comunidades, diretamente com as crianças, com as famílias e também a capacitação profissional para que essa temática da proteção e da prevenção ela faça parte do nosso dia a dia, das famílias, das escolas, dos espaços religiosos, de modo que a gente possa proteger melhor, né, as nossas crianças. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos aqui no estado do Pará, no último levantamento que eu fiz, só do que a gente teve formalmente registrados foram 19.630 crianças aproximadamente, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Só do que foi formalmente registrado. E aí, lembra do contexto que eu te falei? Uma violência que acontece essencialmente dentro de casa, praticada pelos próprios familiares. E aí eu pergunto para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, a sua criança, ela costuma andar sozinha na rua? Geralmente a resposta é não. Mesmo que ela andasse sozinha na rua, ela sabe onde ela poderia ir para fazer uma denúncia? Ela teria condições de ir sozinha? Não. Aí você colocou, né, a situação do medo, a situação da dependência, do desarranjo familiar que acontece a partir dessa denúncia. Então, olha só a série de dificuldades que se tem para que se efetive uma denúncia e mesmo assim, em 5 anos no estado do Pará, quase 20 mil registros de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Infelizmente, a gente sabe que esse número poderia ser bem maior. A estimativa é de que isso seja apenas 10% da realidade. Se de fato tudo o que aconteceu tivesse sido registrado, a gente teria aproximadamente 200 mil casos registrados. E Diego, como é que tu consegues, trabalhando diretamente com essa temática, com essa realidade que deve desestabilizar qualquer profissional, né? Se você não tiver ali, de fato, uma estrutura, você vai desabar. E como foi para ti, enquanto profissional da área da segurança, ter contato com essas crianças, com essas vítimas de abuso e hoje ainda acreditar que é possível fazer alguma coisa? Porque a gente sabe que, infelizmente, parece que é um problema que todo mundo vê, mas ninguém quer mexer, deixa para lá, é um assunto que ninguém quer falar, porque apesar de ser um assunto que é grave, é delicado, mas as pessoas dizem assim, não, melhor nem mexer com isso, né? Deixa quieto. Como é que tu conseguiste passar esse tempo trabalhando, atendendo essas crianças, até o ponto de chegar ao projeto Futuro Brilhante? Olha, é muito difícil. Porque tu podias muito bem dizer assim, não quero mais. É muito difícil para qualquer pessoa.
O projeto começou em 2014, ao longo... Nós não atendemos vítimas, né? A gente atende crianças... O atendimento é feito aonde, Diego? Nas escolas públicas, associações comunitárias, em locais assim, onde a gente identifica que sejam de maior vulnerabilidade. E aí, mesmo eu, que não fui vítima direta de violência, que recebo os relatos, eu penso o seguinte: se em mim dói, o que me motiva a continuar é que eu penso na criança. Como que ela se sente? Ela sendo a vítima direta, ela sendo tocada, sendo violada pela pessoa que deveria protegê-la. Então, esse trabalho, eu sempre digo para as pessoas que estão comigo nessa caminhada, que se o que a gente está fazendo for suficiente para evitar que pelo menos uma criança não seja vítima, a gente já vai estar com a nossa missão cumprida. E como você disse, as pessoas evitam muito tocar no assunto, porque tudo que é relacionado à criança, né, as próprias imagens que a gente falou um pouco aqui da situação do Rio Grande do Sul, sempre que tem uma criança envolvida, é uma situação mais comovente, mais delicada. Então, assim, alguém precisa fazer. E eu decidi que eu ia levar isso como uma missão de vida, ainda ia dar o meu jeito para superar as dificuldades e continuar nessa caminhada. Quanto tempo tu trabalhas com esse atendimento a essas vítimas, Diego? Não, a gente não atende as vítimas, a gente faz as ações de sensibilização com as crianças. Eventualmente, recebemos os relatos e fazemos a orientação para o atendimento. Mas na unidade que eu trabalhei, que a gente recebia diretamente, foi em 2014, 2015, onde houve toda essa minha mobilização em relação à temática, né? Atualmente, onde eu estou agora, eu recebo os abusadores. Então, as pessoas que praticam a violência e vão lá para participar da audiência, né, e serem responsabilizados. Aí, nesse caso, a coisa fica mais séria ainda, porque tem que ter muita tranquilidade. Meu Deus, eu não quero nem imaginar, Diego, tu trabalhando numa situação dessa. Olha, eu quero registrar aqui o nosso internauta Heraldo Santos dizendo o seguinte: Patrícia, parabéns pelo seu entrevistado. Eu sou da área de segurança e esse é um momento que tenho que buscar ajuda divina quando vejo essas situações. Aí isso que eu te digo, Diego. A pessoa tem que ter muita tranquilidade. O Heraldo aqui, ele diz que ele tem que buscar ajuda divina para ter o discernimento para conseguir realizar a atividade laboral dele aqui, que é da área da segurança. Não sei qual não sei em que setor ele trabalha, mas realmente tem que ser um ser evoluído. Olha. Exato. E é o que me motiva a ir cada vez mais para as comunidades, para evitar que essas crianças precisem entrar no sistema, de modo que a gente continue falando de crianças e não de vítimas. Nossa, deixa a gente até assim, né? Quem acompanha aqui o nosso programa sabe que a gente vive a situação, que a gente tá aqui sempre colocando assuntos polêmicos e tentando achar uma solução para eles. Diego, diante da descoberta de um caso de abuso sexual contra uma criança, qual é a orientação que a mãe tem que ter para, naquele momento, proteger aquela criança? Qual seria o canal de comunicação? Qual seria o local? Hoje nós temos, por exemplo, em relação à violência doméstica contra as mulheres, tem as DEANs, que são as Delegacias da Mulher. Sim. E para esse caso, existe algum departamento específico para se procurar ajuda da segurança pública? Antes de te responder isso, eu queria dizer assim, que dentro do possível é muito importante que a pessoa que receber essa revelação, que nem o nosso amigo falou aí, né? O Heraldo. Procure se apoiar para manter a tranquilidade. É uma situação que a gente não espera, ninguém está preparado, então é muito fácil a pessoa se desestabilizar. E esse comportamento, dependendo de que forma ele se manifeste, né, seja num grito, quebrando algum objeto, pode ser que isso
reflita o quê? Na criança se retrair e não querer mais falar sobre o assunto. Então é muito importante esse acolhimento inicial e principalmente acreditar na criança. Acredite na sua criança. É muito difícil uma criança mentir. É muito difícil uma criança ter condições de criar uma situação fantasiosa a respeito disso. Muito difícil. Então acredite. A maioria das vítimas, né, quando tem oportunidade de se manifestar, às vezes ela tem, assim, digamos, um sentimento de raiva muito maior em relação à sua genitora, que não acreditou quando ela contou que estava sendo vítima, do que do próprio abusador. Que ela sentia que a obrigação, né, da mãe, às vezes, ali, era muito maior. De acolher, de proteger, de cuidar, né, de depois de enfrentar, às vezes, ali, o seu companheiro para proteger a criança. Então, a prioridade deve ser sempre a criança. E aí os canais, né, aqui em Belém, especificamente, nós temos 2 unidades da Fundação para a Paz, uma localizada ali dentro do Hospital Santa Casa de Misericórdia e outra ao lado do estádio do Novo Mangueirão, ali na Polícia Científica. É um serviço integrado com polícia, perícia e psicologia. Então isso evita, inclusive, que a vítima precise estar se deslocando, né, para receber, e ali ela recebe o atendimento integral desses 3 serviços. E quando há necessidade, por exemplo, de uma profilaxia em razão de uma infecção sexualmente transmissível, né, para prevenir uma gravidez indesejada ou até mesmo o abortamento legal, esse serviço é prestado na Santa Casa de Misericórdia. E aí conta com apoio de assistente social, psicólogo, toda uma equipe já preparada para receber essa vítima, não só a criança, mas também a mãe, enfim, a pessoa que fez a denúncia. Já tem essa estrutura. Inclusive para dar esse amparo no ponto de vista, inclusive, da saúde mental, que é muito abalada numa situação dessa. E que as pessoas também... uma coisa que a gente pode aproveitar aqui para desconstruir, né, é que algumas pessoas tentam diminuir o grau daquela violência quando não há informações a respeito de penetração. E a verdade é que só quem foi vítima é que pode dizer qual é a sua necessidade. E como a criança ela tem uma proteção especial, um toque nas suas partes íntimas, a própria exposição da figura de uma pessoa despida na sua presença, às vezes um contato inadequado pela internet, tudo isso pode ser, dependendo do caso concreto ali, identificado como crime, né? E as pessoas responsabilizadas. Então, no qualquer indício que você tiver uma suspeita, na dúvida é melhor você comunicar e as instituições vão apurar o que de fato aconteceu. Bem, gente, hoje nós recebemos aqui o Diego Martins, que é mestre em segurança pública, e ele tem um trabalho belíssimo voltado para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas daqui de Belém. O Futuro Brilhante, ele atua nas escolas somente de Belém ou região metropolitana também? Olha, a gente já rodou bastante aí, né, no estado, inclusive alguns municípios do Marajó, como Salvaterra, Soure, Moaná e Limoeiro do Ajuru. E a gente está aberto, né, os locais que tiverem interesse em abrir as portas para a gente, para receber a nossa capacitação, as nossas atividades, é só entrar em contato com a gente. Inclusive, no nosso site, no nosso Instagram, os materiais, a metodologia que a gente utiliza, as orientações. Se você que está ouvindo, assistindo, quiser usar hoje uma atividade já com a sua criança, você pode fazer. É só acessar o site, lá tem sugestão de jogo, de música, de filme, todos os materiais aí que você pode usar hoje mesmo aí na sua casa para discutir a temática com a sua família e deixar a sua criança mais protegida. E como é que faz para encontrar vocês, Diego? Qual é o endereço? Instagram, Facebook, enfim, como é que faz para encontrar vocês, entrar em contato com vocês para, de repente, receber uma visita da tua equipe? E essa equipe é composta por quantos membros? Atualmente somos 15. E nós somos bem diversos, né? A gente tem profissionais do direito, da assistência social, até de engenharia nós temos, outros da tecnologia.
Temos a nossa jornalista também, né, que nos ajuda aí na divulgação dessa mensagem de proteção. E a pessoa pode nos achar em todas as redes sociais possíveis, a gente está, né? Então tem o nosso site, que é o principal local para acesso aos materiais, que é o futurobrilhante.net.br. E aí tem também a nossa página no Instagram, que é o futuro.brilhante. E recentemente fomos pro TikTok também, que é o Futuro Brilhante 8. Pode nos procurar lá também, nos seguir, já convido todo mundo aí a seguir as páginas. Maravilha, gente. Diego, parabéns pelo trabalho. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Como a gente costuma dizer. E o que a gente deseja para esse projeto, para o Futuro Brilhante, é que de fato ele seja um projeto que vá para frente e que cada vez mais vocês consigam aumentar a equipe de vocês, tendo estrutura que diante da temática, diante do trabalho que vocês estão fazendo, tem que ter muita estrutura. E é isso que a gente acha sensacional em vocês. Perfeito. Sabe? E até, Patrícia, aproveito rapidinho para finalizar. Fica à vontade. Que a gente não tem vinculação política nem religiosa. E o que a gente consegue fazer, inclusive com a estratégia de fortalecer o vínculo da criança com a escola a partir da doação de material escolar, é tudo fruto de doação de pessoas físicas. Então, uma rede de amigos aí que nos ajudam com doações mensais, a fim de que seja possível a gente produzir. Inclusive, essa cartilha que eu trouxe para te entregar, que é o material que a gente usa para trabalhar com os pais, né? Fica para eles se aprofundarem depois. E aí a gente convida, né, também as pessoas que puderem nos apoiar, se tiver empresas interessadas em patrocinarem, é muito importante e tem um retorno de visibilidade social interessante, né, para as instituições que estão trabalhando aí em prol da proteção das crianças. Gente, tá aqui, olha, passo a passo para o atendimento dos casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes. 3ª edição já aqui, gente, olha aqui, ó. Isso, essa cartilha foi o produto técnico da minha dissertação de mestrado e essa personagem aí que você mostrou na capa é das histórias infantis que nós estamos produzindo para mostrar... Esse aqui é o Diego. Sou eu, meu bonequinho, que eu interajo. E ela é apelidada de Ribeirinha, nossa personagem, que inclusive já tem vários capítulos disponíveis no nosso site, que é mais uma ferramenta para as famílias, para os educadores estarem trabalhando essa temática de modo sensível, né, sem assustar a criança, com orientações essenciais ali para sua proteção. Gente, uma leitura muito bacana. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Futuro Brilhante, são vários os canais de comunicação, de contato com eles. E se você quiser, tem também aqui, olha, participe dos cursos realizados pelo @Direitos Sem Formalismo. O que seria o Direito Sem Formalismo, Diego? Foi um outro projeto que eu iniciei com esse viés mais formativo. Vai ficar para a nossa próxima entrevista, né? Para o nosso próximo bate-papo, o Diego vai explicar para a gente o que é o Direito Sem Formalismo. Tem muita coisa legal. Na próxima vez a gente vai falar sobre cada detalhe dessa cartilha muito bacana e mostrar um pouco do que é o trabalho de vocês, porque falar é legal, mas mostrar é melhor ainda. E eu quero que tu voltes, viu, Rose? Traz o Diego de volta aqui, por favor, para a gente falar sobre esse assunto de extrema importância. E tem várias obras aqui, né, Diego? Filmes, inclusive, séries e documentários que abordam essa temática? Sim, tem de literatura infantil na página anterior aí também, olha, para as famílias quando forem às livrarias, né? Podem escolher esses livros específicos que eles abordam de uma forma bem sensível a temática com as crianças. Maravilha! A gente mostra os sinais, os conceitos, tem uma parte mais técnica aí que são os protocolos de atendimento, que são voltados mais para os profissionais. Tem um percurso aí, se tu avançares algumas páginas, que é o percurso jurídico da vítima, desde o registro da ocorrência na polícia até a decisão do juiz a respeito da responsabilização do abusador. Gente, eu preciso que tu voltes aqui, Diego.
para a gente falar sobre essa cartilha. Com certeza. Vamos falar sobre essa cartilha e todo o trabalho que vocês vêm realizando, que eu tenho certeza que vocês vão ter vida longa no futuro brilhante. O futuro de vocês e dessas crianças será brilhante também. Obrigado. Muito obrigada, Diego. Até a próxima. Eu vou alinhar direitinho com a Rose, tá? Foi você que falou comigo no WhatsApp? Foi? Ah, é a Rose. Desculpa, Rose, porque assim, é tanta mensagem no WhatsApp que aí vai passando, quando eu vejo, digo, oh meu Deus, o que é isso aqui? Eu já vou passando, mas tá, não foi má vontade não, tá bom? A gente vai alinhar direitinho para você voltar aqui, a gente continuar falando, e dessa vez eu quero focar nessa cartilha aqui e no trabalho de vocês do Futuro Brilhante, tá bom? Perfeito. Alguma ação para o 18 de maio? Sim, Diego? deixar um convite aí, né, principalmente para quem reside lá no distrito de Outeiro ou próximo, que no dia 18 nós estaremos, né, participando de uma ação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual lá na Escola Pedro Demo, que fica ali próximo, salvo engano, à Praia do Amor. E aí vai ter uma grande ação de cidadania com a disponibilização de diversos serviços gratuitos para a população. Emissão de documentos, consultas médicas, orientação jurídica e inclusive o serviço para recepção de denúncias vai estar lá nesse dia. Das 8 ao meio-dia a gente vai estar lá na escola com várias outras instituições ofertando esse serviço e sensibilizando as pessoas a respeito do tema. Maravilha, então 18 de maio, sábado, a partir das 8 da manhã. Isso, das 8 ao até meio-dia. meio-dia na escola Pedro Demo, lá em Outeiro. Pedro Demo, lá em Outeiro. Então, galera de Coraci, Outeiro, dá uma passadinha por lá. Além dessa orientação que o Diego vai passar juntamente com a equipe dele, também vai ter atendimento com emissão de documentos. Enfim, gente, passem por lá. Vale a Diego, pena. Vale a pena, com certeza. Muito obrigada, Diego. Até a próxima, tá? E dizer que a Nova Belém está aqui, de portas abertas, para sempre que vocês quiserem vir aqui para a gente falar dessa temática. Enfim, é importantíssimo a gente falar e tá de mãos dadas. Por isso que a Nova Belém tá sempre aqui de portas abertas, tá bom? Fica Perfeito, à vontade. muito obrigado. Já vem fazer parte da família Nova Belém. E o programa Manhã News tem o maior prazer em te receber. E a gente vai alinhar para a semana que vem, para o Diego voltar aqui, se ele tiver um tempo, né? Que deve ter uma agenda corridíssima. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito, né? 11 horas e 19 minutos.